Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Moreira e hoje eu tô aqui para a gente conversar sobre classes de palavras. Se você tem interesse nesse conteúdo e também em tudo que diz respeito à redação do Enem, não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações todas as vezes que eu postar um conteúdo novo, tá bem? Assim você me ajuda a divulgar esse conteúdo para mais pessoas. Bom, então como eu comentei com vocês, hoje a gente vai conversar sobre classe de palavras. O que é isso, né? É importante que a gente entenda o que é antes da gente começar esse estudo. As classes de palavras são uma forma de a gente fragmentar ou categorizar as palavras da língua portuguesa por suas funções. Então a gente pega grupos de palavras com funções parecidas e agrupa dentro de um nome. Essas são as classes de palavras. Nós temos 10 classes e cada uma delas vai representar para nós uma função dentro da língua. E o que acontece? Como essa divisão ela ocorre pela função, então a gente precisa conhecer quais são as classes e que função essas classes podem ter ou podem desempenhar na nossa língua. O importante é eu dizer para vocês que a gente vai passar por essas 10 classes nessa aula e elas se dividem em dois grupos, o grupo de palavras ou de classes que são variáveis e o grupo das invariáveis. Esse vídeo ele vai estar dividido em parte 1 e parte 2, para não ficar muito extenso. Na parte 1, a gente vai conversar sobre as classes de palavras que são variáveis, enquanto na parte 2 a gente vai conversar sobre o grupo das palavras invariáveis, tá bem? Bom, pessoal, eu vou colocar aqui na tela para vocês, então, para a gente começar esse estudo. Ele é importante para que a gente consiga uma base para um futuro estudo da sintaxe da língua portuguesa. Então, é importante que a gente entenda quais são essas categorias, que funções elas desempenham, para que a gente consiga fazer a análise de uma frase como um todo. E aí, o que eu vou apresentar para vocês hoje é a parte bem básica, assim, a que engloba todas as classes de uma forma tranquila para vocês conseguirem perceber a diferença entre uma e outra e não ficarem em dúvida sobre como categorizar determinada palavra da língua. Depois, cada classe dessa vai merecer um vídeo específico para que a gente aprofunde no conteúdo. Então, hoje a gente vai trazer uma parte que é básica e depois, futuramente, eu vou trazendo para vocês vídeos específicos de cada uma das classes. Bom, essa parte básica, ela faz muita falta para o estudo da língua, porque se não é tranquilo diferenciar essas funções, essas classes de palavras, a gente vai ter problema em muitas outras análises. Então, por isso que a gente vai começar tranquilo aqui do básico, para não ter nenhum tipo de problema. Esse conteúdo, geralmente, ele é apresentado no 6º e 7º ano e depois ele é retomado no 2º ano do ensino médio. Então, tudo que a gente faz ao longo do ensino fundamental 2 e do ensino médio em relação ao estudo de gramática está muito ligado com a ideia de classe de palavras. Tá? E aí é por isso tão importante que a gente tenha esse conteúdo muito elucidado. Bem, então como eu comentei com vocês, as classes nada mais são do que um método de estudo das palavras que compõem a língua e elas são divididas em grupos de acordo com as funções que desempenham. Bem, essas aqui são as 10 classes de palavras. Então, os substantivos, adjetivos, artigos, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Eu sei que está um tanto pequenininho aí essa tabela, mas vocês não precisam se preocupar, porque a gente vai passar por cada uma dessas classes, então vai ser bem tranquilo. Bom, de forma bem geral, substantivo é aquela classe responsável por nomear coisas, objetos, lugares, pessoas, seres. Então, tudo que nomeia está dentro dessa categoria de substantivo. Quando eu digo, por exemplo, este microfone, portanto, é um substantivo, é algo, uma palavra, um termo que eu uso para nomear um objeto. Quando eu digo para vocês, meu nome é Juliana,
Juliana também é um substantivo, é o meu nome próprio. É algo que é usado para nomear, no caso agora, uma pessoa. Bom, a gente tem a classe dos adjetivos, que é aquela que qualifica o substantivo. Depois a gente vai ver isso com mais calma. A gente tem os artigos, que acompanham o substantivo determinando ou indeterminando. Nós temos os numerais, que indicam quantidade. Temos os pronomes, que substituem ou acompanham o substantivo. Percebam como elas estão sempre interligadas umas com as outras, né? Nós temos o verbo, que indica e situa um acontecimento no tempo. O advérbio, que indica uma circunstância e vai modificar para a gente um verbo ou um adjetivo ou um outro advérbio. Uma preposição, que liga duas palavras, ou uma conjunção, que vai ligar duas orações, dois períodos. E nós temos as interjeições, que expressam emoções ou sentimentos. Então, como eu disse para vocês que esse vídeo vai estar dividido em duas partes, nessa primeira parte a gente vai tratar das palavras variáveis, ou seja, dessas aqui que estão nesse grupo que eu estou mostrando para vocês na tela. O substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral e verbo. Por que elas são variáveis? Porque elas podem sofrer algum tipo de alteração. Enquanto as outras palavras, as invariáveis, não podem sofrer alterações. Então, nas invariáveis nós temos preposições, os advérbios, as conjunções e as interjeições, que farão parte da segunda parte do nosso vídeo. Então, nessa primeira a gente vai estar focado aqui nesse grupinho de palavras variáveis. Bom, então eu vou começar explicando para vocês o que são os artigos, o que é essa classe dos artigos. Esses artigos, como a gente já conversou lá em cima na nossa tabela, eles acompanham os substantivos e são usados para determinar ou para indeterminar um substantivo. Por isso, a gente tem o que a gente vai chamar de artigos definidos ou artigos indefinidos. Os definidos são o, a e os e as, e os indefinidos um, uma, uns, umas. Tranquilo? Então, quando eu digo pegue a blusa de frio, eu estou determinando o meu substantivo blusa e, portanto, eu sei exatamente qual é a blusa que deve ser pegada naquele momento. Então, pegue a blusa de frio, eu estou tratando de uma blusa específica. Quando eu digo pegue uma blusa de frio, eu estou falando de uma blusa qualquer. Não é uma blusa específica, qualquer blusa de frio que você pegar serve, porque eu não determinei o substantivo, eu deixei indefinido. Então, basicamente, essa é a diferença entre o uso de um artigo definido e o uso de um artigo indefinido. É dessa forma que ele vai agir sobre o substantivo, determinando, com os artigos definidos ou indeterminando a partir do uso dos artigos indefinidos. Super tranquilo o uso de artigos, E por que eles estão dentro do grupo de palavras variáveis? Porque eles flexionam. Os artigos vão flexionar em duas categorias para nós, em gênero, porque eles podem ser femininos ou masculinos, e vão flexionar em número, porque eles podem ser singular ou plural. Quando a gente está tratando de feminino e masculino, é quando eu digo o menino, quando eu digo para vocês o menino, esse o que está aqui na tela, meu artigo definido determinando o meu substantivo masculino e por isso o, e aqui eu tenho o meu artigo feminino determinando o meu substantivo feminino, a menina. Bem tranquilo, E ele flexiona, além de em gênero, ele flexiona em número. Ele pode ser singular ou pode ser plural. Então, posso ter os meninos ou as meninas. Aí a gente tem a flexão junto de número e gênero. Veja como fica aqui para nós. O professor compartilhou o conteúdo. Então, eu tenho esse primeiro o determinando o substantivo professor, e por isso está no singular e no masculino. Compartilhou o verbo acompanhando aqui a minha oração no singular, meu sujeito no singular,
e o determinando conteúdo, também no singular e no masculino. Depois, eu posso ter a versão que vai alterar esse artigo em gênero e em número. Então, as professoras, se eu tenho um artigo no feminino e no plural determinando o meu substantivo, ele também vai concordar com essa flexão. Então, professoras compartilharam as atividades, o as aqui determinando atividades. Tranquilo? É bem fácil a flexão de artigo porque a gente já está acostumado a flexionar, mesmo que a gente não pense sobre isso, não é algo que a gente faz de forma consciente, isso aí já está na nossa memória. A gente diz, ó, lá, o menino e os meninos. Então é bem tranquilo, a gente consegue fazer o uso do artigo, já está interiorizado, né? É só importante a gente saber, então, que existe uma diferença quando eu determino ou quando eu indetermino o meu substantivo. Para saber, isso vai fazer diferença na ordem semântica da análise da minha oração. Ordem semântica significa aquela ordem do sentido. Então, se eu digo pegue a blusa, eu estou falando de uma blusa específica. Se eu digo pegue uma blusa, eu estou falando de uma blusa qualquer. Faz diferença, então, na nossa interpretação. Beleza? Bom, então agora que a gente passou pelos artigos, vou voltar aqui, foi a primeira classe que a gente viu, e depois vocês vão perceber por que foi a primeira, existe um sentido lógico no estudo dessas categorias. A gente vai ver o numeral, porque existem algumas palavras que podem ser tanto artigo quanto numeral. O por exemplo. Se eu digo pegue o lápis, eu estou falando de um lápis específico, beleza? Eu consigo identificar que isso é um artigo. Se eu digo pegue um lápis, eu preciso do contexto para saber se eu estou falando sobre pegar um lápis qualquer, e esse um significa para mim um artigo indefinido, ou se eu estou falando de um lápis no sentido de quantidade, e aí esse um vai ser para mim um numeral. Então, por isso que a gente vai ver um depois do outro. Já que a gente já passou pelo artigo, a gente vai agora para os numerais. O grupo dos numerais, ele está dividido em 4 subníveis, subcategorias. Seriam os numerais cardinais, os ordinais, os multiplicativos e os fracionários. Os cardinais são aqueles que a gente usa para determinar uma quantidade exata. Então, 1, 2, 3, 4, isso está na ordem dos numerais cardinais. Os ordinais já são aqueles que a gente usa para posicionar, para dizer a posição de algo ou de alguém. Então, primeiro, segundo, terceiro, centésimo, está dentro da categoria de numeral ordinal. Depois, a gente tem ainda os numerais multiplicativos, que aí eles multiplicam uma certa quantidade. Então, pode ser o dobro, o triplo, certo? E os fracionários, que ao contrário, ao invés de multiplicar uma quantidade, eles fazem a parte ou a divisão de fração dessa quantidade. Então, a gente tem meio, um terço, um quarto, beleza? Bem tranquilo. Agora vamos ver como que esses numerais são variáveis, já que eles estão lá dentro dessa categoria de classes variáveis. Bom, a gente tem os ordinais, os cardinais e os fracionários sendo variáveis e os multiplicativos invariáveis, porque o dobro vai ser sempre o dobro, independente daquilo que eu tiver como substantivo. Então, não vai alterar. Enquanto que os ordinais, os cardinais e os fracionários já sofrem essa alteração. Vamos ver aqui nos exemplos. Quero ser o primeiro é diferente de eles foram os primeiros. Então, está variando aqui do singular para o plural. A gente consegue perceber essa variação. Então, já é uma classe que tem a condição de acompanhar a variação. Eu tenho 300 canetas, que é diferente de eu tenho 300 lápis. Então, a palavra, ela altera agora em gênero. Então, ela consegue variar para mim do masculino para o feminino. Bom, os fracionários. Você comeu 1/4 dos biscoitos. Eu comi 2/4 dos biscoitos.
Então, veja como, de novo, a gente tem uma alteração de singular, de concordância do singular para o plural. Então, 1/4 diferente de 2/4. Existe a variação, certo? Enquanto os multiplicativos eu não consigo. Se eu digo eu fiz o dobro de atividades e eu fiz o dobro de comida, eu estou usando o dobro para tratar de algo que está no singular e de algo que está no plural. Então, eu não consigo ter essa variação. Ainda que os multiplicativos não sejam variáveis, dentro da classe dos numerais a gente consegue a variação nas outras 3 categorias que eu mostrei aqui para vocês. Por isso, é uma classe de palavras que está dentro do nosso círculo de palavras variáveis. Aqui, pessoal, vamos voltar então para a nossa diferença entre numeral e artigo indefinido. Quando eu digo comi um biscoito delicioso ontem, eu estou falando de um biscoito qualquer, eu não estou quantificando. Eu comi um biscoito ontem. Eu tomei um refrigerante ontem. Não significa que eu tomei um, mas significa que eu tomei um qualquer, eu não estou determinando. É diferente de eu falar, nossa, eu comi somente um biscoito ontem. Quando eu uso somente junto, eu já estou dando para você, fornecendo o que você precisa, que é algum contexto, para interpretar que esse da minha segunda frase, ele significa quantidade. Então, se eu comi somente um, é porque eu comi um numeral e não 2, por exemplo. E essa é a diferença que a gente tem que ficar atento, principalmente de contexto, entre numeral e artigo indefinido. Porque eles usam a mesma palavrinha ali, um, para poder significar um artigo indefinido ou um número, tá bem? Mas bem tranquilo também, né? Não tem tanto problema em relação a isso. É só a gente ficar bem atento ao contexto. Pessoal, agora a gente vai entrar na classe mais rica de palavras que a gente tem na língua, que são os substantivos. Os substantivos, eles têm algumas categorias dentro deles, né? A gente já conversou que são aquelas palavrinhas que são usadas para nomear, nomeia lugares, nomeia pessoas, nomeia coisas, e eles são divididos em 3 grupinhos, que a gente vai chamar assim. O substantivo pode ser comum ou pode ser próprio. O substantivo pode ser primitivo ou derivado. E o substantivo pode ser ainda simples ou composto. Tranquilo? Agora a gente vai ver o que é cada uma dessas categorias. Substantivos comuns são aqueles que nomeiam grupos ou categorias de uma mesma unidade. Então, quando eu digo assim, eu vou nomear esse objeto, eu vou dizer caneca. Qual é o nome desse objeto? Caneca. Se ele fosse menor, eu ia chamar de xícara. Então, eu estou nomeando conjunto de coisas que têm o mesmo significado. Esses são os substantivos comuns. Então, computador é um substantivo comum, lápis, mesa, relógio, tal como está aqui nos exemplos para vocês. Enquanto o substantivo próprio são aqueles que dão um nome específico e único. Ele trata de unificar aquele sujeito ou aquele lugar. Quando a gente diz Rio de Janeiro, você tem uma especificidade. Ou eu estou falando do estado do Rio ou da cidade do Rio de Janeiro. Vocês têm essa certeza. Não é um grupo de coisas como quando eu digo computador. Se eu falo para vocês lá no começo, oi gente, meu nome é Juliana Moreira. Quando eu estou falando isso, é porque Juliana Moreira é um substantivo próprio que vocês usam para me identificar. Então, cumpre esse papel de substantivo próprio. Quando eu digo, por exemplo, e a gente usa muito lá na redação, alguns termos específicos, como Estatuto da Criança e do Adolescente. Por que sempre tem que vir em letra maiúscula, Estatuto da Criança e do Adolescente? Igual quando vocês usam Constituição da República Federativa do Brasil. Por que isso tem que vir em maiúsculo? Porque todo substantivo próprio precisa ser escrito em letra maiúscula. E esses nomes, como o Estatuto da Criança e a Constituição, são nomes que nomeiam itens específicos a fim de exatamente especificar, unificar, dar a ideia de único àquele sujeito ou, no caso, aquele estatuto, aquele conjunto de leis, tranquilo? Então, essa é a nossa diferença entre substantivos comuns e substantivos próprios. E fiquem bastante atentos na hora de escrever os substantivos próprios, sempre localizando ali a letra maiúscula. Bom,
O nosso outro grupo, que vai ter uma diferença, o substantivo pode ser primitivo ou pode ser derivado. Primitivos são aqueles que não derivam de outras palavras. Eu tenho cidade, menino, dente, cadeira. A gente observa essas palavras e percebe que elas não derivam, elas são primitivas. São essas palavras que dão origem a outras palavras, certo? Ao contrário, vai acontecer com os substantivos derivados. Com os derivados, eles são originados por outras palavras. Então, cidade é uma palavra primitiva, mas cidadão é uma palavra derivada e deriva exatamente de cidade. Então, menino é primitivo, mas meninada é derivado e está derivado do meu primitivo menino. Dente é primitivo, mas dentista é derivado e é derivado exatamente do dente, que é um substantivo primitivo. Cadeira é primitivo e cadeirão, por exemplo, é uma derivação de cadeira, beleza? E a gente tem ainda uma terceira forma de classificar os nossos substantivos, que é entre substantivo simples e substantivo composto. O substantivo simples é aquele que é composto só por uma palavrinha. Então, caneta, flor, telhado, calendário, chave, tudo isso está dentro do grupo do substantivo simples. Enquanto o substantivo composto, ele é exatamente composto por mais de uma palavrinha. Então, tem segunda-feira, que é a união de segunda com feira. Eu tenho guarda-chuva, que é a união de guarda e chuva. Porta-lápis, porta mais lápis. Eu tenho, por exemplo, a palavra girassol, que apesar de ser escrita em uma única palavrinha, ela é derivada de uma união entre gira e sol, beleza? Então, bem tranquilo também. Sabendo que essas são as categorias dos substantivos, é importante que a gente perceba como eles variam, como eles sofrem flexão. Porque, afinal de contas, o nosso estudo aqui está se baseando na divisão entre palavras que variam e palavras que não variam. Então, a gente já viu aqui que artigos variam, numerais sofrem variação, e agora a gente vai ver como que esses substantivos sofrem variação. Os substantivos, eles sofrem flexão de gênero, eles podem ser femininos ou masculinos, por exemplo, o menino e a menina. Então, eu tô um com gênero masculino e o outro com gênero feminino, super tranquilo. Eu tenho a flexão de número, os meninos e as meninas. Então, eu saí do singular, o menino, e fui para a flexão de número, os meninos, beleza? Então, sofre flexão de número em singular e plural. E depois, eu tenho uma flexão que a gente chama de grau. Eu tenho o aumentativo e o diminutivo. Então, eu tenho, por exemplo, meninão, que é um grau aumentativo do meu substantivo, e menininha, que é um grau diminutivo do meu substantivo. Eu tenho ainda uma lista ou um grupinho de palavras dentro do substantivo que não sofre a variação de gênero, como a palavra colega, que está aí na tela para vocês. Quando a gente aponta colega, para eu determinar se eu estou tratando de um menino ou de uma menina, caso eu queira fazer essa determinação, eu preciso usar o artigo. Então, se eu digo o colega, eu estou tratando de um menino. Ou se eu digo um colega, aí eu estou tratando no masculino. Mas se eu digo a colega ou uma colega, aí eu estou tratando no feminino. Mas a palavra ou substantivo colega não muda. Quem vai fazer essa adequação em masculino e feminino, para mim, é o artigo. Tranquilo? Ou ainda o adjetivo. Quando eu digo colega bonito, eu estou trabalhando no masculino. Quando eu digo colega bonito... Pessoal, então pegando o gancho no último exemplo que eu dei, a gente já viu os substantivos, viu que eles estão divididos em algumas categorias, né? Ele pode ser comum ou próprio, pode ser primitivo ou derivado, e pode ser simples ou composto. Agora a gente vai ver os adjetivos, que também são divididos em pequenos grupos, que são os adjetivos simples ou os adjetivos compostos, e os adjetivos primitivos e os adjetivos derivados, assim como acontece com o substantivo. Vou colocar aqui um exemplo para vocês na tela. Os
adjetivos simples são formados por uma só palavra, enquanto os adjetivos compostos são formados por mais de uma palavra. Então, eu tenho blusa rosa. Rosa é um adjetivo porque está oferecendo uma característica para o meu substantivo blusa e tem apenas uma palavra, então é simples. Diferente de quando eu digo blusa azul marinho. Eu estou também oferecendo característica para minha blusa, especificando que não é qualquer blusa, mas é uma blusa azul marinho, mas é um adjetivo composto por mais de uma palavra, no caso aqui duas, portanto um adjetivo composto. Eu tenho também os primitivos e derivados que acompanham aquela lógica do substantivo. Então, primitivo, aqueles que não derivam, né, de outra palavra, e derivados, aqueles que derivam de alguma palavra. Blusa escura, a palavra escuro não deriva de outra. Enquanto eu digo ele estava esperançoso, esperançoso é um adjetivo que deriva de esperança. Então, por isso, derivado. Tranquilo? E agora a gente vai entender qual é a flexão que esses adjetivos sofrem, já que eles são variáveis. Bom, os adjetivos podem flexionar em gênero, número e grau. O que significa isso? Gênero, ele pode ser uniforme ou biforme. Agora a gente não está mais tratando de feminino e masculino. Já vou explicar para vocês. Flexão de número é singular e plural, assim como a gente vê no substantivo. E flexão de grau é quando eu estou tratando de comparativo ou de superlativo. Então vamos lá. Flexão de gênero primeiro. Uniforme é quando um mesmo adjetivo serve para o masculino e para o feminino. É o caso do adjetivo alegre que eu vou colocar na tela para vocês. O garoto estava alegre e a garota estava alegre. Apesar de um estar qualificando para mim uma palavra no masculino e o outro a palavra no feminino, a palavra ou adjetivo alegre não varia, porque ele é uniforme, ele tem apenas essa forma, certo? Em termos de gênero. Ou o adjetivo pode ser biforme, quando ele apresenta as duas formas e aí ele pode variar no gênero. Então, o garoto é sábio, diferente de quando a garota é sábia. Agora sim o adjetivo sofreu alteração. Quando ele sofre essa alteração, eu estou diante de um adjetivo que é biforme. Agora, em termos de flexão de número, é a mesma coisa do nosso substantivo. Então, as garotas são espertas e a garota é esperta. Tranquilo? Singular para plural, plural para singular. Consegue adequar essa variação. E por último, que aí é um tanto de novidade, a gente está falando da flexão de grau. Na flexão de grau do adjetivo, a gente vai ter os comparativos e os superlativos. Eu vou explicar e colocar aqui na tela para vocês agora os comparativos. E esses comparativos podem ser três: de igualdade, de superioridade ou de inferioridade. De igualdade, o próprio nome já diz, é quando está no mesmo pé, né? Tá igual ali. Então eu digo, Fernanda é tão inteligente quanto Luísa. A gente usa o tanto quanto para demonstrar esse comparativo de igualdade. Poderia ser, Fernanda é tão dedicada quanto Luísa. A gente consegue fazer essa comparação de igualdade. Ou eu posso fazer um comparativo de superioridade, se eu acho que elas não estão nessa equivalência. Então, Fernanda é mais inteligente do que Luísa. E aí a gente utiliza a construção mais do que para conseguir essa ideia de superioridade. Ou pode ser ao contrário, de inferioridade. E aí eu vou dizer, Fernanda é menos inteligente que Giovana, por exemplo. E aí eu consigo operar com essa ideia de mais do que, menos do que ou tanto quanto, quando eu quero a noção de igualdade. Então essa é a flexão de grau do comparativo. A gente tem uma segunda flexão de grau que é do superlativo. Esse superlativo dos adjetivos, ele se divide em dois grupos, o superlativo absoluto e o superlativo relativo. O superlativo absoluto pode ser analítico ou sintético. Analítico é quando eu digo Fernanda é muito inteligente, muito dedicada, muito bonita, muito esforçada. Eu estou diante de superlativo absoluto analítico.
Qual que é a diferença dele para o sintético? O sintético é que ao invés de eu dizer muito e o adjetivo que eu gostaria, eu vou substituir isso por um adjetivo apenas. Então, eu tenho Fernanda é inteligentíssima, ao invés de muito inteligente. É só a forma como eu faço essa apresentação. E sintético por causa dessa ideia de síntese. Eu vou reduzir, ela não é muito inteligente, duas palavras, ela é inteligentíssima, beleza? E o superlativo relativo, ele pode ser de superioridade e de inferioridade. Qual que é a diferença, então, do superlativo relativo de superioridade ou inferioridade para aquele que a gente estava falando, que era o comparativo de superioridade e de inferioridade? A diferença é que o comparativo, ele é feito entre duas pessoas ou duas coisas que estão no mesmo grupo, que fazem parte de uma mesma categoria. Já o superlativo, ele compara pode ser uma coisa, uma pessoa, com todo um grupo. Então eu tenho, por exemplo, Fernanda agora não é mais inteligente do que outra menina, do que Luísa. Fernanda é a mais inteligente da turma. Então eu estou comparando Fernanda com um grupo, que é a turma. E aí de superioridade, porque ela é a mais inteligente. Ou eu posso ter esse superlativo relativo de inferioridade. E aí Fernanda é a menos inteligente da turma. Mas a ideia de comparação de algo com um grupo todo, ela continua, tá? Ela tem segmento. Então, basicamente, essas são as formas de a gente flexionar os adjetivos. Então, em gênero, número e grau. Tranquilo? Por isso que eles estão dentro do conjunto de palavras que são variáveis. Bom, pessoal, a gente já viu até aqui os substantivos, os adjetivos, os artigos e os numerais. Falta a gente entender como e por que os pronomes e os verbos são palavras variáveis. Então, eu vou passar aqui para o caso dos pronomes. Como a gente viu lá no início, os pronomes são aqueles que substituem ou acompanham um substantivo. No caso, vou colocar na tela para vocês, no caso dos pronomes, eles têm 6 categorias. Os pronomes podem ser pessoais, possessivos, interrogativos, indefinidos, demonstrativos ou relativos. E dentro dessas categorias, a gente encontra ainda outras divisões. Eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, que os pronomes, dentro dessa categoria aqui dos pronomes pessoais, a gente tem os pronomes pessoais do caso reto, a gente tem os oblíquos átonos e os oblíquos tônicos, que vão acompanhar a pessoa do discurso. Então, primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. Eu não vou me dedicar a explicar para vocês cada uma das categorias, dessas 6 categorias dos pronomes, porque esse não é o objetivo do vídeo, é só para explicar quais são as classes de palavras e por que algumas variam e algumas não variam, mas como eu expliquei para vocês no início, depois a gente vai fazer um estudo mais aprofundado sobre cada uma dessas categorias, tá? Então aqui no caso dos pronomes pessoais, a gente tem essas outras divisões, e aí é interessante depois a gente se aprofundar nesse estudo para entender qual que é a função de cada uma dessas divisões dentro dessa grande classe que a gente chama de pronome, ok? Mas vocês percebem aqui que eu, tu, ele, nós, vós, eles, que são construções, são pronomes que a gente utiliza o tempo todo nas nossas construções, eles são variáveis, né? Bom, então depois dos pronomes e fechando aí a nossa categoria de palavras variáveis, nós temos os verbos. Os verbos, aqueles que o estudo dá um pouquinho de trabalho. Eu sei que vocês não gostam muito de ficar vendo todas as categorias verbais. A gente sabe que os verbos são palavras variáveis e que eles variam em muitas questões. E as 6 questões que eles variam são em modo. Então, verbos têm modos diferentes, podem ter modos diferentes. Número, singular e plural. Pessoa, porque ele pode estar na primeira, na segunda ou na terceira pessoa. Tempo, né? A gente tem passado, presente e futuro, por exemplo. A voz, porque eu estou falando de voz passiva e voz ativa no meu verbo.
E a gente tem ainda o aspecto verbal, que é aquele que está relacionado com a duração do tempo da ação, da duração do verbo. Então, pessoal, a gente percebe aqui que os verbos não só são palavras variáveis, mas que eles variam em muitas questões. Cada uma delas precisa de um estudo específico e eu vou trazer esse estudo para vocês em um outro vídeo, tranquilo? Porque assim a gente consegue se dedicar melhor, não precisa passar correndo e ao mesmo tempo a gente cumpre com o nosso objetivo de conhecer todas as classes de palavras, entender qual função essas classes ocupam e ainda porque algumas são variáveis ou outras são invariáveis. Como eu disse para vocês, esse vídeo vai ter parte 2, então lá na parte 2 vocês vão encontrar as outras classes, que são das palavras invariáveis. E se ficou alguma dúvida sobre esse conteúdo, por favor, deixe um comentário aqui que eu sempre respondo vocês. Se vocês têm alguma sugestão sobre conteúdo que vocês queiram que eu desenvolva no canal, também é só deixar um comentário com a sugestão. Então, não se esqueça de curtir o vídeo para que esse conteúdo possa alcançar mais pessoas e voltar para assistir a parte 2, combinado? Até o próximo vídeo!